Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Eu trouxe para vocês hoje uma proposta de trilho de mesa ou centro de mesa, com esse efeito 3D aqui de cubos, que fica bem legal. Para fazer esse trabalho, é importante que a gente escolha 3 tons de tecido bem diferentes, um bem escuro, um médio e um claro. Então o escuro eu coloquei aqui no meu verde, o médio no laranja e o claro aqui no fundo, no bege. Se você tem dúvida em como saber se o seu tecido respeita essas 3 tonalidades bem contrastantes, tira uma foto do seu tecido, dos 3, e coloca no filtro branco e preto. Eu fiz isso com o meu. Olha só, dá para ver direitinho qual é o escuro, qual é o médio e qual é o claro. Porque aí a gente tem certeza que vai ter o efeito que a gente quer dar no trabalho. Outra coisa importante é, como esse trabalho a gente vai fazer cortes em ângulos, é uma dica de você engomar os seus tecidos para eles não ficarem tão moles e a gente conseguir os ângulos bem certos para o trabalho se encontrar corretamente. Para fazer esse projeto, a gente vai cortar faixas de 10 centímetros das 3 cores que a gente escolheu. E fazer 3 jogos de faixas, costurando a clara na escura, a média na clara e a escura na média. Então, a gente vai ficar com esses 3 jogos de faixa. E de cada jogo de faixa, nós vamos tirar 6 triângulos equiláteros de 60 graus. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou apoiar a minha faixa e, com a minha régua, eu vou apoiar a linha dos 60 graus aqui na costura, alinhado com a costura. Segurar bem a minha régua e fazer esse primeiro corte. Aí eu vou virar essa faixa para o outro lado para ficar ergonomicamente mais fácil de eu cortar, porque eu sou destra. E agora eu vou usar o ângulo de 60 graus da minha régua, apoiando ele aqui na minha costura e andando com a régua até chegar no vértice do meu triângulo. E faço esse corte. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Alinho 60 graus na costura e chego com a régua no vértice do meu triângulo. Vocês vão ver que eu tenho um triângulo com a faixa clara para cima e um triângulo com a faixa clara para baixo. Nós vamos precisar de 3 de cada cor, 3 desse e 3 desse. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa com os outros 2 jogos de faixa. 3 com o escuro para baixo, 3 com o escuro para cima. E aqui com esse jogo, 3 com claro para baixo, 3 com claro para cima. Então, nós vamos tirar 6 triângulos de cada faixa, 3 de cada tipo. Já cortei todos os triângulos, então eu tenho 3 desse do escuro com o médio, 3 do escuro com o claro, 3 de cada um. E 3 do médio com o claro. Eu vou reservar esses triângulos, porque eu também vou precisar de alguns triângulos do médio e do claro.
Você vai pegar qualquer um dos seus triângulos e medir a altura dele. Então, alinha uma linha da régua na base do triângulo e vai até a ponta aqui dele, com a régua. E mede o quanto deu, ó. 5, 10, 15, 16, 17, 18 centímetros deu o meu. Então, eu vou cortar uma faixa do claro e uma faixa do médio nessa altura. Eu cortei com 19, só para ter uma margem de segurança. E dessas faixas, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar 2 triângulos de 60 graus inteiros. Então, eu venho com a minha linha de 60 graus da régua, alinho com um lado da minha faixa aqui, ó. E faço o primeiro corte de 60 graus. Viro pro outro lado. Alinho os 60 graus aqui na base, ó. Essa aqui é a minha linha de 60 graus. Eu vou alinhar aqui na base. Fazer assim, senão a régua não vai chegar até o final do meu triângulo. Alinho a linha de 60 graus aqui na base e vou com a régua até o ápice do triângulo, que foi exatamente o que a gente fez com os jogos de faixa. Então, eu vou tirar 2 triângulos inteiros. Viro aqui, alinho 60 graus na base da minha faixa, ando com a régua até ela chegar aqui no ápice. E faço o corte do meu triângulo, segundo triângulo inteiro. Então, eu vou tirar esses 2 e eu vou tirar mais um, só que esse último, ele precisa ter uma diferença. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar o ápice aqui do meu triângulo com uma das linhas da minha placa, ó. Então, eu tô com a faixa alinhada aqui em cima e eu tô com o ápice em uma das linhas. E eu vou cortar 60 graus, mas em vez de eu seguir o ápice, eu vou dar um espaçamento aqui em cima de 4 centímetros. Então, eu vou usar essa linha do 4 centímetros como se fosse o meu ápice. Linha de 60 graus da régua com a base do meu triângulo. E eu vou andar com ela, em vez do ápice, no 4 centímetros, ó. Então, aqui eu tenho um deslocamento de 4 centímetros, mas também respeitando os 60 graus. E nesse triângulo aqui que tem esse deslocamento, que parece mais uma pirâmide, eu vou vir aqui no 2 centímetros e cortar ele ao meio, porque isso aqui vai ser o canto do nosso centro de mesa. Então, eu vou ter 3 triângulos, 2 inteiros e um cortado com deslocamento de 4 centímetros e cortado ao meio. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a faixa do tom médio. E agora, então, nós estamos prontos para conseguir começar a montar esse quebra-cabeça.
Essa é a primeira diagonal que a gente vai costurar. E a gente vai fazer o mesmo esquema em todas. Direito com direito. E a gente tem que tomar cuidado para encaixar costura com costura aqui. Então, é legal pôr um alfinete. Passar pé de máquina. Depois, costurar o próximo. Também encaixando aqui a costura. E, por último, a lateral. Olha só como ele ficou. Já costurei todas as diagonais que a gente tinha feito. E agora a única coisa que falta é, aqui eu já fiz, mas vou mostrar para vocês. Refilar as laterais para ficar tudo reto, porque a gente tem, né, tem alguns triângulos que ficam um pouco mais para fora, outros mais para dentro. Aqui eu deixei 16 centímetros a partir dessa costura central para cada lado. Deixei 16 para cá e 16 para cá para ele ficar reto. Tomando o cuidado de não deixar muito pequeno essa parte aqui, que é a nossa margem de costura, para a gente não comer a ponta a hora que for fazer o acabamento do trabalho. Outro refilamento que a gente tem que fazer é aqui na borda, ó. Porque a gente cortou um triângulo um pouco maior exatamente para dar pra gente acertar depois e não ter perigo. Então, eu tenho que fazer esse refilamento um pé de máquina, no mínimo um pé de máquina aqui, pra cima. Então, eu posso marcar aqui um pé de máquina. Agora dá pra ver. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer mais aqui pro meio. Esse aqui é o mínimo que eu posso refilar. Eu posso refilar aqui na linha, que é a hora que eu for fazer o acabamento, ele vai ficar um pé de máquina direto na ponta, ou se eu quiser maior, eu posso vir até aqui, certo? Então, é só a gente fazer esse último refilamento. Aqui eu já refilei todo o meu centro de mesa. Agora é só fazer o sanduíche e quiltar e fazer o acabamento no viés. Eu acho que eu vou colocar o viés de verde. O que vocês acham? Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.